Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 30 de setembro de 2025, e nosso devocional diário está em 1 João, no capítulo de número 2, um capítulo espetacular da palavra de Deus aos nossos corações. Ele está dizendo que escreve aquelas coisas para que aqueles irmãos não pecassem, mas se alguém pecar, eles têm um advogado para que, junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que no final do capítulo 1 deixou-se claro que aquele que diz que não tem pecado e aquele que não comete pecado é mentiroso, ou seja, há o pecado de natureza e o pecado por comissão, aqueles que nós fazemos. Também tem o pecado de omissão, aquilo que nós não fazemos que deveríamos fazer. Mas aqui ele vai deixar muito claro, ele está escrevendo para que eles não pequem. A questão de sabermos que somos pecadores não é uma porta aberta para que vivemos em pecado, muito pelo contrário. Os santos, os salvos, os eleitos, eles, ao saberem que da sua condição antigamente de pecadores, agora regenerados, eles lutam contra o pecado. Por isso ele diz, não pequem. Agora, se acontecer, se for um acidente o pecado na vida do cristão, é buscar a Jesus Cristo, o advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. A morte de Cristo foi eficiente para os eleitos, mas é suficiente para todos. Se todos realmente voltassem para o Senhor, poderiam ser salvos, mas nós sabemos que muitos, infelizmente, estão indo a passos largos para o inferno. Então, saber que o sangue de Cristo continua sendo a nossa libertação é nos voltarmos para o Senhor. E como nós sabemos se nós fomos tocados, se a eficiência do sangue de Cristo veio sobre nós? Ele diz no versículo 3, sabe? E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E no versículo 6 ele diz, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Andar com Jesus, seguir os seus mandamentos, é assim que devemos viver. É assim que o cristão, o salvo, ele vive, sabendo que a morte de Cristo nos proporcionou uma nova vida. As coisas velhas, como Paulo vai dizer em algum lugar, já se passaram e tudo vai se faz novo. E aí João, ele vai falar sobre o mandamento. Eu vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele está em vós, porque passando das trevas e já a verdadeira luz ilumina. Porque ele está aqui falando que escreve um mandamento novo que é verdadeiro nele e em vós. Porque ele no versículo 7 ele disse que não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Depois ele vai dizer que escreve um novo. O que quer dizer isso? O mandamento é o mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse mandamento que ele escreve, andar como Jesus andou, não é nada novo. O Antigo Testamento já o revela em Levítico, em outros lugares. Porém, ele é novo nele, porque agora com Cristo nós recebemos agora a vantagem ou a certeza de saber que nós podemos andar, que nós podemos viver na luz, como ele vai dizer aqui no versículo 9, aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que esse novo mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, ele é possível agora, através de Jesus Cristo. Nós não precisamos odiar, nós podemos amar. Por isso que ele é novo, porque Jesus o tornou agora algo que nós podemos fazer realmente. Depois de ter falado várias vezes sobre essa questão do pecado, de andar na luz, de dar várias demonstrações, ele vai trazer um certo conforto aqui nos versículos de 12 a 14. Ele vai dizer filhinhos, filhinhos quer dizer toda a igreja, como ele está acostumado a falar em vários outros lugares, e ele vai dizer que ele escreve porque o seu nome vos perdoados os pecados, porque pelo seu nome, ou seja, pelo nome de Cristo, vos são perdoados os vossos pecados. Ele está ali trazendo agora um certo alívio àqueles irmãos, falando de pecado, falando de andar na luz, falando de não odiar. Pode parecer algo estranho, mas veja que ele está mostrando aqui, ao falar de filhinhos, pais e jovens, nesses 3 versículos aqui, ele está mostrando a capacitação que eles receberam. Aos pais, ele diz que estão escrevendo para eles, porque eles conhecem aquele que é desde o princípio, e aos jovens ele vai dizer que escrevos porque vocês sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Podemos pensar que são algumas fases de maturidade, os mais jovens, ou os pais, ou a liderança inclusive, mas o que ele está dizendo para nós é que nós podemos ficar tranquilos, é uma capacitação dada por Deus, porque foi o sangue dele que nos comprou, então nós podemos confiar na sua vontade. Por isso ele vai continuar dizendo que nós não devemos amar o mundo nem o que há no mundo.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então entenda que nós temos que amar a Deus, não amar o mundo. Não tem como amar o mundo e amar a Deus. Não tem como servir ao mundo, servir a Deus, servir as riquezas, servir a Deus. Não dá. Então nós precisamos nos voltar ao Senhor. E nós já estamos vivendo a última hora. João, ele vai dizer para nós aqui a partir do versículo 8 que já é a última hora. Vem o anticristo. Esse anticristo aqui nós podemos entender como está no singular, o anticristo escatológico, mas também ele vai dizer que também agora muitos se têm feito anticristos. Quem são os anticristos? Aqueles que não aceitam o Pai e o Filho. Versículo 22, é o anticristo esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Aquele que nega Jesus é um anticristo, é um anticristo. O anticristo final, como nós sabemos, pelo que Paulo, Daniel, o próprio João fala em Apocalipse, vai ser uma figura que vai vir dominar, perseguir a igreja, receber um certo poder até para vencer os santos, vencer a igreja, mas existem anticristos em todo o longo tempo da história da igreja. Quem eram esses? Esses foram os que saíram de nós, mas eles não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós, diz o versículo 19. João traz uma doutrina espetacular aqui, mostrando que quem é do nós, quem é da igreja, não vai abandonar, não vai sair, ele vai continuar conosco. Se sai, é porque nunca foi dos nossos. Entendamos isso de uma maneira especial, porque se você está, pode ter certeza, é Ele quem te conduz, é Ele quem te sustenta, é Ele que te faz perseverar até o fim. E, por fim, ele vai dizer: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Que nós tenhamos confiança, que nós saibamos que ele vem e nós precisamos permanecer firmes nele, como ele começou dizendo, que nós andemos nele. Nós devemos andar como Cristo andou. Que Deus abençoe a sua vida sempre, compartilhe e a paz do Senhor.